Então eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a circuncisão. Ensinar um pouquinho sobre isso, sobre esse tema. Para isso você abra a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, no capítulo 17. Eu não quero me deter na prática em si, mas no significado espiritual que a circuncisão representa por trás desse texto. Vamos ler aqui então, onde foi instituída a circuncisão. Foi lá no Velho Testamento, aqui, quando Deus diz a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho, nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne. Circuncisão é uma marca na carne, e essa será uma aliança perpétua. O incircunciso, quer dizer, não circuncidado, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, porque quebrou a aliança. Então essa é uma aliança na carne, uma aliança feita de Deus com o povo de Israel, e começou aqui antes mesmo da lei de Moisés, aqui com Abraão. Abraão é pai de Isaque, e de Jacó, e de Jacó as 12 tribos de Israel. Depois veio Moisés. Depois disso tudo veio Moisés. E Moisés foi quem recebeu a instituição da lei por intermédio de Deus. Mas a circuncisão, essa marca, era uma marca para distinguir o povo de Israel das demais nações. Era uma marca nos meninos, no macho, no órgão genital ali, o prepúcio, a pele do prepúcio dos meninos, ali era cortada ao 8º dia. E quando foi instituído, todos os da casa de Abraão foram circuncidados, inclusive os adultos, porque era uma marca. Todos de Israel, todos eles que estavam naquele contexto de Abraão, foram circuncidados. Então eu já expliquei para vocês o que é circuncisão. A circuncisão na carne, que é a marca no natural, na carne. E só quem é circuncidado naquele tempo é o povo de Israel. Quem não é povo de Israel não é circuncidado e é chamado de gentil. Então Israel, tudo que não é Israel é gentios. Nós somos gentios e nós não possuímos essa marca. Quem não era circuncidado era incircunciso. Quem não era circuncidado não fazia parte do povo da promessa, mas da promessa que Deus estava fazendo para aquele povo naquele tempo ali. Que eles iriam para uma terra que manava leite e mel. Ela foi a promessa. Abraão será pai de multidões, de ti eu farei uma grande nação, Os teus descendentes serão muitos numerosos. Agora, aqui em Romanos, capítulo 2, no versículo 14, eu gostaria de explicar para vocês o que importa para nós
o conhecer o que é circuncisão para nós que somos gentios. Perdão, 2:11. Romanos 2:11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Lá, todos os que não eram circuncidados, eles eram expulsos da face deles. Agora aqui está dizendo assim: para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecam sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Aqueles que creem na lei, perante a lei. Aqueles que não têm lei, perecem. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Até porque, irmãos, nós não cremos na justificação pela lei. Nós cremos na justiça de Deus, na graça de Deus derramada em Jesus Cristo. Nós não estamos sujeitos a leis, a lei de Moisés. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam lei hão de ser justificados. Quanto aos gentios, que é o nosso caso, que não tem lei, que a lei não é para nós, e até porque o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê, e nós cremos. Quanto aos gentios que não têm lei, procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles mesmos de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, aonde? Gravada no coração, marcado no coração. Entendeu a semelhança? Agora a marca não é na carne, a marca é no coração, que essa é a verdadeira circuncisão daqueles que creem. Aqueles que creem são circuncidados no coração, são marcados. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também aonde há consciência. Nós estamos praticamente sempre repetindo que nós pregamos um evangelho de consciência. Não é o evangelho de normas e regras, mas um evangelho de consciência. Um evangelho no Espírito, dentro de você, marcado no seu coração. Mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente os acusando e os defendendo. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de acordo com o Evangelho. A única coisa que importa para nós é o Evangelho. Pelo Evangelho, o Evangelho, ele estabelece o julgamento da nossa consciência, do nosso pensamento, das nossas práticas interiores. Essa é a verdadeira circuncisão no coração. Olha o que ele diz: se tu, porém, que tens sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, porque houve uma promessa para eles, que aqueles que são do povo de Israel são herdeiros. Mas a promessa também se estendeu ao descendente de Abraão, que é Cristo. Quando nós cremos, nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros em Cristo, das mesmas bênçãos que foram ditas a Abraão. Mas os judeus, eles se julgam melhores que nós. Se tu, porém, tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade,
e aprova coisas excelentes, sendo instruído na lei. Há uma jactância dos judeus de que são melhores do que os gentios, de que são melhores do que nós. Na verdade, o Evangelho veio para eles. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus em Cristo. Mas aqui você vê a jactância, dos judeus, que conhece a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar e furtas? Dizes que não deve cometer adultério e cometes? Abomina os ídolos e lhes rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da própria lei. Pois, como está escrito, o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Eles tinham os oráculos de Deus, eles tinham os mandamentos de Deus, eles tinham a lei de Moisés, eles tinham a marca no seu próprio corpo. Eles eram circuncidados, mas mesmo assim o nome de Deus e o próprio Evangelho era blasfemado, porque eles diziam uma coisa e faziam outra. Não era algo na consciência e no pensamento, como está escrito aqui. Ele fala aqui, Paulo fala, que os gentios têm a norma da lei gravada na sua mente, nos seus pensamentos. E a circuncisão, a marca de Deus, do Evangelho, no seu interior. Então, quem é de fato que está fazendo a coisa certa? Aí ele vem aqui no versículo 25, dizendo assim: porque a circuncisão, a marca exterior, a marca na sua própria carne, no caso dos israelitas, dos judeus, só tem valor se praticar a lei, se cumprir todos os mandamentos. Mas está escrito, ninguém pode cumprir nenhum mandamento. Esse texto mais para adiante está escrito que não há nem um justo sequer, todos se perderam, quer sejam judeus, quer sejam gentios, quer sejam eles marcados, ou quer sejam nós que não somos marcados na nossa própria carne. Então, o que nós ensinamos é algo muito maior que apenas uma marca no exterior. É algo para dentro, é algo para a consciência, é algo para o coração, é algo para o pensamento. A circuncisão só tem valor se praticares a lei. Se é, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão, não importa se você é marcado na carne, ela já se tornou incircuncisão. É uma coisa alinhada com a outra. Mas se a incircuncisão, quer dizer, não tem a marca, mas ela observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como uma circuncisão? É fato que sim. E se aquele que é incircunciso, por natureza, não é marcado na carne, cumpre a lei, apesar de que, a lei não foi cumprida por ninguém, porque a lei só foi cumprida por Jesus Cristo, Por isso que nós devemos nos apoiar apenas em Jesus, porque ninguém pode fazer o que a lei determina, apesar da lei ser boa. Pela lei veio o conhecimento do pecado, apesar dela ser boa, mas ela trouxe para nós uma conclusão,
de que nós necessitamos de um Salvador. Nós necessitamos de um Salvador. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que é circuncidado, mas não cumpre a lei. Não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão aquele que é somente na carne. Olha o segredo. Não é circuncisão aquilo que é exterior. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos falando de algo para dentro. O Evangelho é para dentro. O Evangelho constrói para dentro. É para dentro de você que o Evangelho constrói. É claro que um Evangelho sendo construído para dentro, ele vai fluir e vai se expandir em atitude, em gesto, em amor, em graça, em misericórdia, em perdão. Não é judeu quem é apenas exteriormente. A marca não é uma marca exterior. Tem que ser uma marca interior, queridos. No coração. Agora você vai analisar comigo aí que vários aí fora procuram atender o estereótipo, a marca exterior, que não serve para nada se o interior não estiver alinhado. É o que está dizendo aqui, um interior alinhado com o exterior. Então é melhor eu crescer para dentro, que o exterior vai se alinhar. Mas vai se alinhar não com uma lei de mandamentos, mas com a lei do Espírito de vida que há dentro de você. Porque a lei do Espírito de vida fluindo de você, como diz Paulo em Romanos 8, é o que te livra da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é aquela que é no coração. É no espírito. Não segundo letra. Meu Deus. E cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Quanto mais você edifica para dentro, constrói para dentro, se alimenta das verdades do Evangelho, mais você cresce para fora para louvor de Deus. Deus é louvado pela sua vida. Circuncisão é a do coração, é do espírito, não segundo letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos do Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós, que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães raivosos, acautelai-vos dos maus obreiros, os maus obreiros que ensinam coisas que não são do Evangelho, aqueles que estão prontos para devorar cada um de vocês. Acautelai-vos da religiosidade, da falsa circuncisão, porque nós é que somos circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e não nos gloriamos na nossa carne, mas nos gloriamos em Cristo Jesus. Amém. Quanta gente se gloria na carne? Primeiro os judeus, mas no nosso tempo, quanta gente acha que é, mas na verdade não é nada. Porque eles não estão construindo para dentro, estão construindo para fora. O exterior é muito bonito, mas o interior é rapina. O interior, como Jesus disse lá em Mateus 23, vós sois sepulcros caiados, por fora bem ornamentados, bem limpos, pintados, mas por dentro são ossos secos, podridão.
Circuncisão é nós que adoramos a Deus no Espírito, não nos gloriamos no exterior, na carne, nas marcas exteriores, mas nas marcas de Cristo em nossa vida, nas marcas do Evangelho. E aí, como você conhece o texto, Paulo vai dizendo que ele poderia se gloriar na carne porque ele cumpria tudo aqueles preceitos. Ele era circuncidado, ele diz aí, ele era hebreu de hebreus, ele era da tribo de Benjamim, ele era fariseu, ele, quanto à lei, ele era irrepreensível. Mas tudo isso ele colocou como o esterco, como um estrume, como um adubo apenas para conhecer a Cristo Jesus, para ter o conhecimento de Cristo e do seu Evangelho. Por isso que a circuncisão verdadeira é o Evangelho de Jesus em você, é a marca de Jesus. Nós somos o bom perfume de Cristo. Amém. Nós somos o bom perfume de Cristo, exalando em todo lugar o seu conhecimento, a fragrância do seu conhecimento. O Espírito de Jesus em nós é a verdadeira circuncisão, que não é na carne, mas no Espírito. Adoramos a Deus no Espírito e o louvamos com a nossa própria vida, com as nossas ações. A nossa vida num processo de crescimento no Evangelho, com a nossa vida exalando o Evangelho de Jesus por onde andamos, sendo Jesus nessa terra. Sendo Jesus nessa terra. Nós somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne, nas marcas da carne, mas nas marcas de Jesus em nós, no nosso interior. Nós que temos uma consciência transformada, nós que temos um pensamento alinhado com a vontade do Evangelho, nós que temos um coração e a mente de Cristo, um coração alinhado com Jesus Cristo e com o seu Evangelho, nós é que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus de dentro para fora, de dentro para fora. Essa é a circuncisão de Deus. Alinhado com o Evangelho, alinhado com o Espírito de Cristo. Essa é a verdadeira circuncisão.